Meus queridos irmãos, juntamento solene no culto ao Senhor, ainda não podemos nos ver face a face, pedindo ao Senhor Deus que ponha freios nessa epidemia para que ao 25. Antes de nós meditarmos, eu também gosto, Senhor Deus, com temor e tremor, como diz tua palavra. E te pedimos, Senhor Deus, nós cremos, Senhor Deus, que todas as coisas estão Perdoe as nossas atitudes equivocadas, Senhor. E vem sobre nós, Senhor Deus, para abençoar o teu povo. Assim, Senhor Deus, nós oramos, Pai, de que o teu Espírito ronda por toda a terra, Pai. E na certeza, Senhor Deus, de que o teu braço é forte, Senhor. Na certeza de que o Senhor nos ama e de que o Senhor está operando em favor daqueles que o temem. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Abençoe a Igreja Batista Bom Samaritano e todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Que o teu Espírito esteja sobre eles, Senhor Deus, para consolar e confortar. Auxilie, Senhor Deus, em suas necessidades, Pai. Esteja presente, Senhor Deus. Que cada um dos nossos queridos irmãos, Pai, em seus corações, possam estar sentindo a presença do Senhor e sendo confortados com o teu Espírito. Assim nós oramos, Senhor Deus, e suplicamos a Ti, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. É a nossa oração. Amém. Agora vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos, Êxodo capítulo 2, a partir do verso 23 até o verso 25. E é nesse texto que nós vamos meditar nessa manhã. O texto diz assim: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Esse texto de Êxodo, no final do capítulo 2, são os 3 últimos versículos do capítulo 2. Eles são muito importantes para a história que se vai contar a partir do capítulo 3. É importante também notarmos, irmãos, que aqui nós temos algumas coisas interessantes. Esse texto que acabamos de ler nos aponta algumas coisas interessantes. Antes de pensarmos em contexto, em qualquer outra coisa, eu gostaria de mostrar aos irmãos que esse texto fala de um povo que está sofrendo em uma terra estrangeira. Um povo que vive como escravo e que tem passado grande necessidade. E um povo que, em dado momento, se volta e clama, e esse clamor chega até o Senhor. O Senhor escuta o gemido, a expressão que a Bíblia usa é essa, o gemido do povo, e o Senhor, então, além de ouvir, o Senhor vê a situação que o povo de Israel está vivendo, que os filhos de Israel estão vivendo. E a partir daqui, então, nós vamos começar a observar a ação poderosa de Deus, ativa, para livrar o povo de Israel, os filhos de Israel, do cativeiro do Egito, e levá-los até a sua terra prometida, conforme a promessa e a aliança que Deus fez com seus pais. Então, esse texto, antes de mais nada, ele fala de um povo que sofre, ele fala de um povo que está em situação muito ruim naquele momento, e fala também de um Deus que está disposto a ouvir, a ver e a ajudar. Essa é a história desse texto e é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa meditação de hoje, Dia do Senhor. Mas antes de mais nada, também é importante entendermos toda a situação. A história dos filhos de Israel no Egito começa ainda no livro de Gênesis, um pouco mais atrás, alguns capítulos antes de chegarmos aqui em Êxodo, quando os filhos de Jacó, José, junto com os seus irmãos, estão ali em uma empreitada que o seu pai lhes envia, e então os irmãos decidem vender José, porque tinham inveja dele.
Aqueles irmãos tinham inveja do irmão mais novo, José, e decidem então vender José para que José suma da sua vida, da vida deles. E eles então armam um plano miraculoso, conforme Gênesis vai apresentar, para vender o seu irmão. Primeiro eles querem matá-lo, mas aí um dos irmãos decide que não é bom sujar as suas mãos com o sangue de um familiar. Então eles decidem vender José como um escravo. E nessa venda, José acaba indo para o Egito. E ali começa a história do povo de Deus no Egito. José vai para o Egito como um escravo. No Egito, as histórias que Gênesis apresenta sobre José também não são histórias de um homem que goza de todas as coisas boas que o Egito pode oferecer. Inicialmente, José sofre no Egito. Ele é escravo, ele é vendido como escravo, ele é um servidor. José é preso no Egito, passa por maus bocados no Egito. Há toda uma complicação, uma problemática que envolve José no Egito. Há todo um drama que se desenvolve em Gênesis, no final do livro, mostrando a chegada e o desenvolvimento da história de José no Egito. Mas todas estas coisas estavam sendo guiadas, como o próprio José vai dizer aos seus irmãos, pelas mãos do Senhor. Era o Senhor quem estava levando José para o Egito, com um propósito maior, como a história da Bíblia vai nos contar. Não só Gênesis, não só Êxodo, mas toda a história da Escritura vai nos apontar para isso. Então a história desse povo, dos filhos de Israel, começa com a venda de um irmão como escravo para um povo, e este povo acaba levando José para ser vendido no Egito, e assim é que eles vão parar no Egito. O povo de Israel vai para o Egito como escravos, como o primeiro a pisar no Egito é José, e José é vendido como escravo. E ali está ele. O livro de Êxodo começa mostrando, depois de todas as mudanças que Deus fez pelas mãos de José no Egito, abençoando o povo, trazendo sorte àquele povo, fartura, comida, todas as coisas que eram necessárias à sobrevivência, trazendo riquezas, sabedoria ao Egito por meio de José. Depois de serem grandemente abençoados, a história vai nos mostrar que o povo, os filhos, os irmãos de José, os filhos de Jacó, começam a passar necessidade na terra, lá em Canaã. E então eles correm para o Egito, porque o Egito é o único lugar seguro. É o único lugar onde eles podem adquirir alimento. A fome, a seca em toda a terra, mas somente no Egito há o cereal. Somente no Egito eles podem comprar alimento, adquirir alimento. Então Jacó envia seus filhos para o Egito para comprar e trazer alimento até a sua casa. E ali dá-se o encontro de José com os seus irmãos. Uma história muito emocionante. José reconhece seus irmãos à primeira vista não o reconhecem, e José então começa a testar os seus irmãos para ver como eles estão, como está o seu pai. Ele busca informações, mas também ele quer ver como está o coração dos seus irmãos e se eles se arrependeram do mal que fizeram. E toda essa história termina Deus operando no coração de todos ali presentes e eles se arrependendo do mal que fizeram, reconhecendo os seus erros, tomando atitudes que demonstravam verdadeiramente que eles não deveriam ter feito o que fizeram. E José se dá a conhecer a eles. Muitas vezes histórias como essa parecem realmente que são meramente desenvolvidas a partir de puras decisões humanas. Como se não houvesse um Senhor e um maestro por trás de todas estas coisas. Como se não houvesse uma espécie de engenheiro que escreveu toda a história, um roteirista que escreveu toda a história, um autor da história. Mas o que nós vamos ver no final do livro de Gênesis é exatamente isso. Deus estava conduzindo todo aquele processo. E Deus leva José para o Egito por meio da maldade dos seus irmãos. Deus cumpre o seu propósito, apesar do coração caído e perverso dos irmãos de José.
E Êxodo começa mostrando que como as coisas estão boas e como José é uma grande autoridade no Egito, todo o povo, toda a família de José, seu pai e seus irmãos, mudam-se de Canaã para o Egito. E no Egito eles têm fartura à vontade. Faraó diz a José que ele pode escolher qualquer terra no Egito para dar como morada para a sua família. José escolhe a terra de Gósen. A terra de Gósen, se você olhar no mapa do Egito, você vai ver que a terra de Gósen ela fica numa parte muito fértil do Egito, banhada por milhares de rios e riachos que saem ali do grande rio Nilo. E ali estava localizado o povo de Deus, próximo também do mar. E ali o povo tinha terras e tinha terras férteis para plantar, para criar o gado, seus animais, enfim, para levarem a sua vida adiante. Como um povo abençoado, como um povo que de fato estava ali agora aproveitando as delícias que o Senhor Deus estava dando a eles. Mas tudo isso passa. O texto sagrado de Êxodo vai nos dizer nos capítulos 1 e 2 que tudo isso passa e tudo isso se transforma. Essa situação de bonança, essa situação boa que Israel está vivendo naquele momento, uma situação confortável, uma situação realmente que demonstra a eles que a mão do Senhor está ali operando em favor deles. Todas estas coisas que inicialmente são boas, são coisas que aquela primeira geração pôde aproveitar muito da bênção de Deus, logo aquilo acaba. O faraó que conhecia José morre e um outro faraó se levanta e a outra geração dos filhos de Israel que já está no Egito se depara com um novo rei que não conheceu José e que não se importou com as histórias acerca de José e como Deus operou em favor do Egito naqueles dias difíceis. E esse novo faraó, então, esquece todas as coisas passadas e começa a se levantar contra os filhos de Israel. Essa história começa a ser contada aqui em Êxodo, capítulo 1, onde essa história apresenta as famílias de Jacó, os filhos de Jacó, chegando até o Egito. E depois vai mostrar como o novo faraó que se levanta, ele já se levanta perseguindo, dando ordens para matar os filhos dos israelitas que nasciam. O povo é muito numeroso, o povo é sadio, é forte. E esse novo faraó que não conhecia José e não sabia ou não quis saber das coisas boas que Deus fez em favor do Egito pelas mãos de José, esse novo faraó começa a perseguir o povo. E então a história que é contada a partir daqui, até chegarmos no final aqui do capítulo 3, é uma história de sofrimento, é uma história de angústia, é uma história de dor e é uma história de pranto. O sofrimento dos filhos de Israel no Egito começa a ser escancarados. E esse povo sofre, irmãos. Esse povo passa por grandes necessidades. Por isso, o verso 23 do capítulo 2, que é o texto que estamos estudando, a partir do verso 23, o texto diz: decorridos muitos dias, já passado grande tempo em que o novo faraó e aquele novo rei estava no poder, e já outra geração depois dele estava no poder, e durante esse longo tempo, decorridos muitos dias, dias de sofrimento, de dor, de angústia, que não minimizavam, que não diminuíam, pelo contrário, dias que avançavam. O sofrimento e a escravidão e os trabalhos forçados que eram dados, obrigados aos filhos de Israel, só aumentavam. A dor do povo de Deus só crescia. A calamidade que eles viviam era cada vez pior. Por isso o verso 23, nos mostrando esse cenário macabro, temeroso em que os filhos de Israel estão vivendo nesse momento, começa dizendo que passados esses muitos dias, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu até Deus. Tem algumas coisas interessantes aqui que nós precisamos pensar no começo dessa passagem.
é a situação que estavam os filhos de Israel. Esse texto, esses 3 versículos, apresentam algumas palavras que nos chamam a atenção para mostrar a situação difícil e penosa que os filhos de Israel passavam no Egito. O primeiro texto diz que os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Eles eram escravos, eles construíram o Egito. Boa parte das coisas que nós conhecemos hoje no Egito, as pirâmides do Egito, muitas cidades inteiras do Egito, como diz o texto sagrado, foram construídas pelas mãos do povo de Deus, os filhos de Abraão, que eram escravos no Egito, nesse tempo de servidão, nessa época de grande dificuldade. Por isso eles gemiam sob a servidão. Não eram simplesmente funcionários do rei, assalariados do rei. Eles eram escravos. E eles sofriam porque o trabalho era desumano. O trabalho era algo absurdamente difícil de ser feito. O texto sagrado também vai dizer que quanto mais eles reclamavam, mais eles sofriam e mais trabalhos eram dados a eles. Eles tinham que cumprir tudo aquilo que lhes era ordenado pelo rei do Egito, pelo faraó do Egito. Então essa primeira expressão, gemiam sob a servidão, a expressão gemer, é uma expressão que denota de fato sofrimento. O que a Escritura quer apontar quando usa essa expressão é realmente nos mostrar o grande sofrimento em que o povo de Deus estava passando naqueles dias. Eles gemiam. Quando alguém geme, é porque alguém sente dor. Seja uma dor no corpo, uma dor física, seja uma dor na alma, seja uma dor no coração. O povo de Israel gemia diante das coisas que lhes eram impostas de modo tão brutal no Egito. Mas uma outra expressão também é apresentada aqui e deve nos chamar a atenção. O texto diz que eles clamavam a Deus. Eles sofriam muito, mas também diante de todo o sofrimento que lhes era acometido naquela hora, eles lembraram de clamar a Deus. Gemiam sobre a servidão, mas clamaram ao Senhor. Gemer, sentir dor, seja ela qual for, certamente leva a pessoa que é acometida pela dor a buscar socorro, a buscar alívio. E o povo de Deus busca alívio. Ele geme. 2 vezes a expressão gemer é apresentada aqui. No verso 23 diz que os filhos de Israel gemiam sobre a servidão. Depois, no verso 24, a Escritura diz que Deus ouviu o gemido do povo de Deus, o gemido deles, e lembrou-se da aliança. Então, quando alguém está numa situação como estavam os filhos de Israel, gemendo de dor, eles buscam socorro. Nós buscamos socorro quando somos acometidos por dor. Buscamos um médico se a dor é física, se a dor é algo mais profundo na alma, buscamos ajuda com as pessoas que nós amamos, buscamos conforto para a nossa alma, se temos problemas espirituais, se estamos passando por lutas em nossa vida, buscamos socorro em Deus. O povo de Israel gemia, e a Escritura diz que eles clamaram a Deus. O clamor desse povo. Clamar também é uma expressão muito forte. Não é simplesmente uma expressão de pedido, mas é uma expressão de um pedido cheio de urgência, cheio de pressa, um pedido que vem carregado de choro e de pranto. Eles clamaram para que essa situação fosse logo finalizada, remediada. Essa é a situação, queridos irmãos, desse povo no Egito. E eu tenho absoluta certeza, fazendo uma analogia, que muitas pessoas, não apenas por causa dessa situação que o mundo conhece vírus, mas eu tenho plena convicção e certeza absoluta
que muitos homens e mulheres na face da terra estão vivendo em situações análogas. Eu não estou falando de escravidão como os filhos de Israel, mas estou falando de situações que os levam ao sofrimento, que os levam à dor, a gemer, a clamar, a pedir alívio, a pedir socorro, a buscar ajuda, seja onde for. Quem ouviu o clamor e o gemido do povo de Israel? Não foi o faraó, não foi os egípcios, não foram os egípcios. Não foram os próprios israelitas mais fortes, aqueles que ainda podiam de alguma forma fazer alguma coisa, ter força física. Ninguém podia fazer nada. Esse clamor, embora pudesse ser ouvido, nada podia ser feito. Mas as Escrituras nos dizem que foi o próprio Deus, o Senhor, quem ouviu o clamor. E aqui começa algo muito interessante, pessoal. Porque a Escritura, mais uma vez, usa algumas expressões interessantes. Nós estamos falando de um povo escravo, observe bem. Um povo que sofre sobre a escravidão do Egito. Mas esse povo que clama, que geme, que clama a Deus, as Escrituras dizem que esse gemido sobe. Veja a expressão das Escrituras. O gemido subiu a Deus. Note que o retrato apresentado de Deus é alguém que está acima. Acima de tudo, acima de todos, acima dos egípcios que sofrem, mas também está acima do rei do Egito, o grande rei do Egito. O Egito era a grande nação da terra naqueles dias. Era o grande país. Nós poderíamos comparar o Egito como se fosse a megapotência mundial de hoje, os Estados Unidos, por exemplo. Era o grande país naquele momento, era o dominador naquele momento, a grande nação. Mas note que o povo, ao clamar, a Escritura diz que esse clamor sobe, ele sai do Egito e sobe. A ideia é nos apresentar exatamente isso. Deus está no alto dos céus, num outro patamar. Ele está no seu trono glorioso. O grande rei. A figura é, esse gemido sobe aos ouvidos do grande rei de toda a terra. Não do rei do Egito, mas daquele que reina sobre o Egito de fato. Daquele que domina sobre os reis do Egito. O apóstolo Paulo, e também aqui Moisés escreve no Êxodo, Paulo cita exatamente o livro de Êxodo, ao mostrar que é o próprio Deus quem levanta o faraó do Egito. É o próprio Senhor que levanta os reis, que derruba os reis da terra. O que o texto está nos ensinando com essa pequena expressão é que esse clamor sobe aos ouvidos do grande rei, do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, sobretudo, fez uma aliança com os ancestrais desse povo sofredor, desse povo que agora sofre. Diz o texto: este clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Duas coisas. Primeiro, a oração sobe aos ouvidos do Senhor. O Senhor escuta a oração. Seus ouvidos estão atentos ao clamor, à oração sincera, à busca sincera. Segundo, o texto diz que ao ouvir, ele vê a situação. Ele começa a ver o que o povo de fato está passando. Nós temos que interpretar essa pequena passagem entendendo que não é que Deus havia primeiro se esquecido que havia uma aliança. E também não significa dizer que ele tem ouvidos para ouvir, como nós temos um órgão aqui, o ouvido. Não significa também que ele não estava vendo e agora passou a ver, como se ele estivesse antes distraído, mas agora, depois que foi alertado por meio do clamor do povo, ele olha para baixo e vê o sofrimento de fato.
essa linguagem utilizada aqui é uma linguagem antropomórfica e antropopática, ou seja, nós temos aqui não apenas forma humana atribuída a Deus, como se ele tivesse ouvidos humanos, mas nós também temos aqui sentimentos humanos que são atribuídos a Deus, como se Deus tivesse sentimentos como nós temos. A nossa confissão de fé de 1689, ao tratar no capítulo 2 sobre Deus, é muito clara em dizer que Deus é sem paixões. Ele não tem uma oscilação, uma emoção como nós temos. Portanto, a linguagem aqui é uma linguagem humana para nos mostrar exatamente o agir de Deus em favor do seu povo. Deus escuta o gemido, Deus vê o sofrimento e Deus vai agir em favor desse povo, porque a palavra de Deus está empenhada em favor desse povo. Há uma promessa de Deus. Ele empenhou sua aliança, ele não pode quebrar a sua aliança, ele não pode romper com a sua própria palavra, ele não pode dizer algo e não fazer. Ele nunca vai mentir. Portanto, o texto diz numa linguagem antropopática, lembrou-se Deus da sua aliança. Essa aliança, queridos irmãos, amados irmãos, é a segurança, a grande segurança que nós temos como filhos de Abraão, não na carne, mas na fé, filhos de Abraão, filhos da promessa, a promessa é para todo que crê. E nós somos filhos de Abraão, temos a fé de Abraão. Essa promessa maravilhosa de Deus, que certamente consistia naquele primeiro momento em preservar a própria linhagem de Abraão, porque daquela linhagem, dos filhos de Abraão, sairia o Cristo, nosso Senhor Jesus. Aquele povo não podia morrer. Aquele povo não poderia ser exterminado. Deus fez uma promessa no Éden e disse que a semente da mulher destruirá a cabeça da serpente, de Satanás. Então uma promessa de Deus foi empenhada nos dias pós-criação, nos dias da queda do homem. Depois Deus começa a cumprir a sua promessa quando chama Abraão, lá da terra de Ur dos Caldeus, e por meio de Abraão, um homem já velho, junto com sua esposa, também uma mulher velha, idosa, todos eles, os dois homens e mulheres que beiravam a casa de 90 anos de idade, quando a promessa de Deus se cumpre. E o Senhor dá um filho a Sara, mulher de Abraão, cumprindo a sua palavra. E ali nasce então Isaac. E de Isaac, a promessa de Deus é ratificada a Isaac, a mesma promessa que Deus havia feito a Abraão. Isaac então tem Jacó, e a mesma promessa de Deus é feita a Jacó. Estão ali os patriarcas, ouvindo a promessa de Deus que lhe daria um povo e que lhe daria uma nação. Aquele povo começa a existir, mas ainda não há nação até aquele momento. Contudo, há uma promessa empenhada. Deus lembrou-se da sua promessa, da sua aliança. E a sua aliança não pode ser quebrada. Ela não vai falhar. Que coisa maravilhosa nós temos aqui, irmãos. Que grande promessa nós temos para nos consolar nos dias de nossas crises, nos dias das nossas desavenças, dos maus momentos, nos dias que as coisas não andarem conforme nós gostaríamos que andasse, no dia da dor, no dia do sofrimento, no dia da calamidade. Que grande promessas nós temos. Deus é o Deus da nossa aliança. Deus é o Deus que por meio deste povo enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Redentor, para morrer na cruz do Calvário e pela sua morte perdoar os nossos pecados, pagar o preço da nossa dívida. Pela sua justiça perfeita, em obedecer tudo o que lhe foi dado, em não quebrar a lei de Deus,
nos imputar assim a sua justiça perfeita. Que grande promessa, irmãos. Ainda que todo o sofrimento do mundo seja lançado sobre nós, e ainda que toda a dor nos seja passada, a promessa de Deus permanece de pé. O que nós temos aqui em Êxodo, irmãos, desse fato histórico, e esse fato histórico, Deus ouvir a oração do seu povo, o clamor do seu povo, e que vai começar a se desenrolar a partir do capítulo 3, com Deus agindo para tirar o seu povo que sofre do Egito. A sequência desse texto maravilhoso de Êxodo 2, versos 23 ao 25, desdobra-se a partir do capítulo 3, quando Deus então chama Moisés, dá a missão a Moisés: Moisés, eu estarei contigo, vai até o Egito, fala ao faraó, diz para ele libertar o meu povo, o povo da minha aliança. E durante todo o tempo, até o capítulo 13, 14, desde de toda a ação de Deus até o livramento do Mar Vermelho, o Senhor está com esse povo, livrando esse povo do sofrimento. Isso serve certamente como uma sombra do grande livramento de Deus para o seu povo, nós, a igreja. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nós, a igreja, o povo que foi comprado por aquele sangue vertido no madeiro em Jerusalém. Essa libertação que vai decorrer a partir do capítulo 3, o grande poder de Deus sendo implacavelmente apresentado contra o Egito e a favor do povo de Deus, é o grande poder de Cristo Jesus, irmãos, que nos é dado. O poder de Cristo Jesus para proteger a sua igreja, para cuidar do seu povo, para garantir a promessa que foi empenhada com o sangue do Cordeiro em nosso favor. Durante todo esse tempo, toda essa peregrinação da igreja na terra, nós estamos sob os cuidados de Deus. A Escritura de João diz que nós estamos nas mãos do Senhor Jesus Cristo e ninguém pode nos arrebatar das mãos dele. Ninguém. Não há mais condenação, diz o apóstolo Paulo em Romanos, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas essas coisas, irmãos, nos mostram que a nossa peregrinação é segura na terra. Porque Cristo é o nosso Redentor. Ele é o nosso Senhor. A Escritura diz que o Senhor envia o seu Espírito sobre a terra para estar ao lado do seu povo. O Espírito Santo está no meio de nós, como diz a Sagrada Palavra, e ele conduz a igreja, ele protege, ele intensifica a fé do povo de Deus. Que coisas maravilhosas, irmãos. Assim como Deus esteve com Israel no Egito e libertou o povo do Egito e levou esse povo para Canaã conforme a promessa. Leiam todo o Pentateuco, vão até o livro de Josué, percebam como o povo de Deus entra na terra da promessa conforme a promessa de Deus. Veja como Deus livra Israel, os filhos de Israel, com mão forte do Egito, das garras do faraó, o rei mais poderoso do mundo. Deus faz isso, irmãos. Ele está fazendo isso com a sua igreja. A sua igreja é triunfante. Ela peregrina agora, mas ela triunfa no fim. O Senhor está conosco. Da mesma forma, a analogia do poder de Deus para destruir os inimigos de Israel também deve ser aplicada a nós. Cristo está subjugando todos os seus e os nossos inimigos, agora. Satanás está sendo subjugado dia após dia. Ele não tem poder sobre a igreja do Senhor. Lembrem naquele episódio em que Satanás precisa ir até o Senhor e pedir ao Senhor permissão para tocar em Jó. Muito mais agora, irmãos. Muito mais agora porque somos ensinados pela Escritura que Satanás e o seu poder estão detidos nesse momento. A sua atuação sobre a terra, embora seja real, ela é diminuída, freada pelas mãos do Todo-Poderoso, pelo Espírito do Todo-Poderoso.
o Espírito de Cristo. E assim a igreja segue, com poder, em Cristo Jesus. Os inimigos são, um a um, derrubados diante da nossa presença pelo Senhor. Como diz o salmista, num outro contexto, numa outra passagem, 1000 cairão à direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Ora, é exatamente isso que aconteceu no Egito. Quanto mais o povo do Egito e o faraó se levantavam contra Deus, quanto mais os magos do Egito se levantavam para tentar barrar o poder de Deus, todos caíam em terra. Os magos precisaram dizer: estas pragas nada mais são do que o dedo de Deus. O Senhor estava agindo. O Senhor estava subjugando seus inimigos, os inimigos dos filhos de Israel. É assim hoje, igreja. O Senhor está subjugando os nossos inimigos. O Senhor vence as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas batalhas. Ele é o nosso grande general, ele vai à frente. Sofremos, clamamos, Deus vem, há uma promessa empenhada. Nós estamos dentro das bênçãos da promessa, do pacto, da aliança de Deus. Ele enviou o seu Filho como prometido para comprar com seu sangue a nossa redenção, e ele o fez na cruz do Calvário. Que mais temeremos? Que mais necessitamos? O Senhor é conosco, meus irmãos. Assim como aponta a história desse texto de Êxodo e a sequência de vitórias que são dadas a Israel pelas mãos do Senhor, certamente essa história é uma sombra da história da salvação, da obra poderosa de Deus em favor dos eleitos, daqueles que Deus predestinou para a vida eterna, da igreja, a igreja de Cristo Jesus. Descanse nas grandes verdades do Senhor. Desfrute do amor de Deus. Ele ama você. Ele ama de tal maneira, diz o Evangelho de João, que enviou o seu Filho unigênito para entregar a própria vida por você. Não há prova maior do que essa. O apóstolo Paulo vai dizer: que amor é esse em que alguém está disposto a entregar a própria vida pelos seus inimigos? Foi o que Cristo fez por nós. A sua promessa estava empenhada e não falhou. E não podia falhar. Descanse em Deus, irmãos. Console-se em Deus. Ele é o Senhor o tempo inteiro. Estamos seguros em suas mãos. Apesar de todas as coisas que nos cercam, apesar de todos os acontecimentos, apesar da pandemia, apesar do pecado no mundo, apesar das grandes ameaças de guerras e de mortes, estamos seguros pela promessa de Deus. E tudo que Deus nos prometeu, sem que nada falte, sem que nada caia por terra, será cumprido conforme a vontade do Senhor. Ninguém pode fazer com que o braço de Deus seja encolhido. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que o Senhor os traga consolo. Em dias como esse que estamos vivendo, clame a Deus. Suplique pelo Senhor. Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ver o que você está passando. E Ele vai ajudar você. Que Deus abençoe.